Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam bem-vindos novamente. Sou o professor Everson Brunholo e a gente está aí estudando, né, a disciplina de atendimento, a disciplina essa pertencente ao edital da Caixa Econômica Federal, certo? Para o cargo de técnico bancário. Muito bem, então a gente já viu aí a parte em relação ao macroambiente, das variáveis incontroláveis, vimos também sobre o microambiente no que diz respeito às variáveis controláveis, em que as organizações têm controle, né? Vimos também lá no macroambiente sobre a estrutura das variáveis, principais variáveis não controláveis, né? O nosso PESTAC, lembra dele, do PESTAC, né? As forças políticas, econômicas, sociais, certo? Tecnológicas, ambientais, culturais, falamos um pouquinho de cada uma. Falamos do microambiente em relação às ações que eu tenho controle, né, sobre a organização. Falamos um pouquinho sobre a variável produto dentro do quê? Dos chamados 4 P's do marketing, ou composto de marketing, ou mix de marketing, né? E aí nós entramos dentro desses 4 P's, certo? O primeiro P é o P lá em relação ao produto, né, onde é considerado o principal dentro dos P's. Por quê? Porque eu não tenho preço se eu não tiver produto, eu não tenho a praça se eu não tiver produto, eu não tenho a promoção se não tiver produto, ele é o produto. Então, querido concurseiro, ele é considerado realmente o P mais importante dentro desse composto ou mix de marketing, como queiram, certo? Aí, a gente tem que lembrar sempre, né? Eu vou sempre bater nessa tecla, concurseiro, não tem jeito, vou falar bastante, por quê? Porque eu sei o quanto é importante, né? Fez exercício lá, concurseiro, né? Se não fez ainda, vai fazer, né? Tem bastante conteúdo já. Lembrando que você não vai, talvez, encontrar questões objetivamente de microambiente ou de macroambiente, porém, isso é fundamental no que diz respeito ao entendimento quanto a serviço, ao marketing de relacionamento, e entre outras ferramentas que condizem aí objetivamente, aí claramente do nosso edital. Então se liga nesse sentido, né? Por isso, para você compreender, né? Você que por uma eventualidade não viu a aula anterior, para você compreender o que a gente está se referindo. Então, a nossa base de aprendizado, a nossa base de ensino é o quê? O último edital. A gente não tem um edital publicado ainda, sabemos, né, que o edital anterior foi publicado pela Sesgran Rio, a Sesgran Rio vem desenvolvendo os editais da Caixa Econômica, né, a probabilidade que permaneça, a gente não pode afirmar as coisas, né, também já falei para vocês no que diz respeito a concurso público, as mudanças são muito dinâmicas. O ambiente é muito dinâmico, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, mas por isso que a gente tem que trabalhar o que nós já temos de consistente, o que nós já temos de fato. O que nós temos de fato? O último edital, ele é a nossa base. Até porque, querido concurseiro, minha amiga concurseira, o conteúdo em si é o mesmo, né? Seja a SAF, seja a Sesgran Rio, seja a Banca CESP, enfim, o conteúdo é o mesmo. Porém, o que muda é a forma de entender alguns subtópicos que a gente sabe que tem uma maior incidência, de acordo com o panorama geral, atual, certo? Mas tudo isso a gente faz já preparando vocês, a ideia das aulas é preparar nesse sentido já. Legal? Vamos dar uma olhada então na nossa base de ensino novamente, né? Para que a gente não perca o foco. Qual é a nossa base de ensino? É o nosso edital. Dá uma olhadinha lá. Então, vocês vão ver aí com outro professor a questão do CDC, da Lei 8078 do Código de Defesa do Consumidor, né? Nós vamos ver aí na sequência, posteriormente, a resolução do CMN do Bacen 3694, as suas devidas alterações. A gente está vendo aí a parte em relação ao marketing em empresas de serviços, né? Lembra lá? Produto, serviço, né? Tangível e intangível. Em relação ao marketing de relacionamento, vamos ver na sequência também sobre a sua satisfação, os valores, a retenção de clientes, a propaganda, a promoção, telemarketing e a parte de vendas, desde as suas técnicas até a questão do planejamento, a motivação para vendas e também o relacionamento com os clientes, né? Aftermarketing, pós-venda, as estruturas, né? As etapas de venda, enfim, tudo isso vai ser visto na sequência aí. Muito bem. Ó, o professor até tossiu aqui, até se engasgou, né? No que diz respeito ainda, nós estamos ainda no microambiente, né? Já vimos dos 4 P's, vimos 2, vimos o produto e vimos o preço. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a praça e a promoção, né? Então, já relembrando, né, ressaltando que o microambiente trabalha com as variáveis controláveis, né? E daí a gente tem o composto de marketing, o mix de marketing, onde se encontra também 4 P's. Então, se cair na tua prova um questionamento sobre composto de marketing, sobre mix de marketing, sobre 4 P's de marketing, refere-se
exatamente a mesma coisa. Se liga nisso, concurseiro. Como eu disse para você, pode ser que não apareça objetivamente, mas pode ser que venha indiretamente. A maior probabilidade disso. Por isso a gente precisa consolidar esses entendimentos, esses conceitos novos. Lembrando que, né, em relação ao atendimento, em relação à parte de marketing, a grande dificuldade, na minha opinião, é que tem muitas questões que até são interpretativas, porque a Cisgrande Rio gosta dessas historinhas dentro do ambiente bancário, do concurso da Caixa. Mas tem termos que não são do dia a dia, principalmente para quem não é da área, né, para quem não é da área de gestão, para quem não trabalha com marketing, não trabalhou. Então, aí que mora a grande dificuldade, eu entender esses termos. Por isso, essa base é fundamental para a nossa compreensão aí, para o bom desenvolvimento, para o bom desempenho no concurso. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre a praça. O que é praça? Ah, professor, eu já sei o que é praça. Praça é aquele lugar que eu vou lá, eu vou com meus filhos, vou com meus primos, sobrinhos, vamos lá, nós vamos brincar. Eu sento no banco, lá tem a praça aí. Não é essa praça que eu estou falando, concurseiro, é outra praça, né? Vamos ver dentro de marketing, dentro do contexto mercadológico, qual é a praça que a gente está se referindo. Leia lá comigo. Através do sistema de distribuição, o marketing proporciona utilidade do lugar e tempo. O fabricante eles os distribui de tal modo que possam vender seus produtos nos locais certos e também no tempo certo. Assim, um fabricante localizado em São Paulo proporcionará utilidade de lugar a um comprador de Porto Alegre, colocando seus produtos à venda em lojas daquela cidade. Nossa definição aí do Las Casas em relação à praça, né? Ele continua ainda, ó. Um casaco de couro vendido na mesma cidade à disposição dos compradores quando realmente necessitarem, proporcionando utilidade de tempo, né? Ou seja, quando eu falo em relação à praça, meu querido concurseiro, eu defini aonde eu vou estabelecer a comercialização do meu produto ou do meu serviço, certo? De uma maneira que ele esteja no lugar certo e no tempo certo, né? Não adianta nada eu divulgar, fazer campanha, que eu vendo meu produto lá em Manaus, tá um exemplo de uma cidade, né, de Manaus, e as pessoas em Manaus vão procurar, ele não está lá, né? Eu tenho que ter a utilidade, tenho que ter o tempo certo de estar lá e tenho que entender que é uma cidade diferente, se é aquela cidade adequada para o meu produto ou para o serviço, né? No que diz respeito ao banco, é interessante, né, em relação à praça, porque a gente tem todo lugar. A gente fala em Caixa Econômica, todo lugar tem Caixa Econômica, não é verdade? Às vezes tem lá, a cidade, às vezes é o único banco da cidade, né, junto com outro banco do governo aí, às vezes são os únicos bancos que têm as mínimas cidades. Então isso mostra que eles querem, né, atingir o público-alvo do banco, realmente os brasileiros de uma forma geral, sem distinção, certo? Então eles têm essa concepção em relação à praça deles. Seguindo lá, então, meu querido, eu tenho lá, eu estabeleci um produto extraordinário, um melhor produto, estabeleci um preço competitivo, um preço extraordinário, me posicionei, levantei os meus custos certinho, mas aí eu preciso compreender qual é o melhor lugar que eu vou comercializar. Qual é o melhor lugar? Aonde eu vou comercializar, né? É disso que refere-se ao estudo, a análise da terceira variável, do terceiro P, que é a praça. Aonde eu vou comercializar, né? Aonde que está o público do meu ideal para o meu produto? Eu sempre faço a seguinte análise, de que adianta eu comercializar, se eu tenho uma empresa de guarda-chuva, eu vender guarda-chuva no lugar onde não chove, né? Ah, eu vou vender? Olha, pode ser que eu vá vender, porque se não chove, muito provavelmente tem bastante sol nessa localidade. Então eu vou vender alguma coisa, mas eu não vou vender nem um terço do que eu poderia vender se estivesse numa localidade onde tem uma incidência maior de chuva, se estivesse numa praça que chove bastante, né? Em Curitiba chove muito, então guarda-chuva chove muito. Será que é melhor eu vender em Curitiba que chove muito? Ou será que é melhor eu ir lá para o Agreste Nordestino, que é um território, né, conhecido nacionalmente como com pouca incidência de chuva? É uma questão de análise. Assim como, né, será que se eu vender no sul, coco gelado no sul, eu vou vender a mesma coisa que eu vendo lá no Nordeste, que é uma terra muito mais quente, ou no norte do país, que faz muito mais calor do que no sul? A probabilidade de eu vender mais é lá. Agora, talvez não venda tanto assim porque tem uma concorrência grande, não sei, eu preciso me posicionar, preciso analisar essas variáveis para saber qual é o melhor local, qual é a melhor localização para estabelecer meu produto, né? Além disso, eu não posso esquecer também da questão da acessibilidade.
Como assim? Né? Usando o exemplo do coco. Legal. Né? O coco ele é produzido, né? ele nasce, né? É plantado, enfim, né? É produzido lá é em território quente. Então ele vem, normalmente, o coco que é vendido aqui no sul do país, ele vem de lá. Né? Então tem toda a questão logística dessa distribuição, dessa entrega para cá. E aí, eu tenho condições de arcar com isso? Eu, enquanto organização, de trazer essa manutenção de lá para cá, né, de vir para cá, e esse tempo, esse gap, né, esse intervalo de tempo entre a vinda de lá para cá, porque eu não vou colocar numa malinha, se eu vou comprar o coco, eu vou comprar um caminhão, caminhões, né? E aí, de vir de lá para cá, e se o caminhão quebrar no meio e ficar um dia parado? Eu tenho que fazer esse tipo de análise para estabelecer as condições, para analisar as condições de aonde eu vou estabelecer a minha praça, onde eu vou atuar o meu mercado. Eu preciso ter essa compreensão. Além do que, existe a questão também, né, da conveniência, ou seja, esse produto ele tem que ser conveniente ao espaço onde eu desejo vender. Não adianta, olha, eu gosto muito de tal cidade, eu quero trabalhar nessa cidade, mas essa cidade aceita? É conveniente para essa cidade? Voltando ao exemplo do guarda-chuva, eu quero muito vender. Adoro o agreste o agreste nordestino. E aí? Mas lá ele tem aceitação ou não vai adiantar nada? Eu tenho que fazer essa análise de fato, né? E também tem que fazer uma análise em relação à adequação do meu produto em relação ao meu público, né? A questão e aí a gente tem as variantes macroambientais, no caso aqui a questão cultural, para saber se existe aceitação. Lembra lá do exemplo que eu usei, né, em relação eu preciso fazer essa análise, vejam como eles se correlacionam, né? Eu estou falando do microambiente, de uma definição que eu posso estabelecer, mas eu posso utilizar a meu favor a análise de fatores macroambientais para saber se eu estou no caminho certo ou não. Eu não tenho como decidir, como interferir em questões culturais numa determinada região, mas eu posso analisar para definir se aquilo é interessante para a minha organização ou não, né? Por exemplo, eu quero fazer uma indústria, eu quero produzir cereais, né? Arroz, feijão, né? Cereais, certo? E eu sei que no Brasil tem o costume, né? Lembra lá do exemplo que a gente utilizou? Tem o costume de comer arroz e feijão, quase que diariamente as pessoas comem arroz com feijão. Legal, né? Poxa, é um produto que tem aceitação nacional, fantástico. Mas e aí, como é que é em relação à concorrência? Onde tem mais concorrência, onde tem menos? Ou será que eles querem um arroz diferente? Né? Ou será que se eu vender um arroz pronto, ao invés de vender um arroz a ser preparado, eu vou ter uma aceitação maior? Ou não adianta, cultura é preparar, eu não posso fazer isso. A cultura, faz parte da cultura que preparar o arroz, eu não posso vendê-lo pronto, as pessoas não vão ter uma boa aceitação. Não vai ter uma boa aceitação por parte do público, eu preciso fazer essa análise. Aonde está o público do meu produto? É para lá que eu devo ir. Né? Dentro do exemplo lá do Las Casas, né? Vou vender, eu tenho uma fábrica de couro em São Paulo e quero vender couro lá em Porto Alegre. Eu quero comercializar couro lá em Porto Alegre. Legal, determinei, estabeleci. Porto Alegre é uma região do sul do país que é fria, que tem, né, que faz bastante frio, então deve ter uma aceitação supostamente boa. Muito bom. Mas e aí? Aí eu não consigo, a minha produção em São Paulo, esse deslocamento do meu produto até Porto Alegre é sempre um problema. Eu não consigo deslocar ele, sempre tenho dificuldade quanto a isso. Ou seja, de nada vai adiantar. Eu tenho um público que aceita, eu tenho uma aceitação grande na praça, uma praça promissora, a gente fizemos pesquisa, né, enquanto organização que compreende isso, que confirme isso, mas não adianta nada porque meu produto não chega. Então tem que fazer análise de todos esses fatores. Certo, concurseiro? Ainda sobre praça, né, a gente fala um pouquinho sobre a questão do canal de distribuição. Né? Uma característica em relação à determinação da praça é justamente sobre os fatores específicos do ambiente, onde eu vou, vem cá, né, aonde eu vou comercializar. O que eu quero dizer com isso? Eu determino que eu quero comercializar, e a gente não pode esquecer que a gente vive um ambiente globalizado, ou seja, né, o meu concorrente antes que era só aqui no país, hoje o meu concorrente é o mundo, assim como o mercado do meu produto, que poderia ser somente aqui, pode ser o mundo. Né? Então a gente precisa compreender isso. Então, eu quero, por exemplo, eu sei que o meu produto, um determinado produto, tem uma extraordinária aceitação lá do outro lado do mundo, lá no Japão. Legal. Olha que fantástico, né? Tem uma aceitação extraordinária lá no Japão. Puxa, a gente tem que conseguir esse mercado eu vou vender muito, a gente vai ficar milionário lá. Uhul! Muito bom. Só que eu não entendo nada de Japão. Não conheço nada de Japão, eu não sei como é que é a cultura do Japão, eu sei o que a mídia diz, não sei como é que é a cultura, não sei como é que é o processo legal, as influências macroambientais
do país, Japão, eu não sei como é que funciona. Quais são as leis? Como é que anda a economia? Não sei nada desse mercado novo, né? Então, muitas empresas têm isso, identificam, né, um ambiente, uma praça promissora, porém, não tem... E aí, assim, como é que eu vou mandar, além dessa questão de não conhecer, também tem a situação do como é que eu vou mandar para lá? Esse processo logístico de distribuição, de entrega, também tem dificuldade, né? Então, daí começa a entrar o que a gente chama de intermediários dentro do processo, ou atravessadores, algumas pessoas chamam, né? Que um exemplo disso é o chamado canal de distribuição, né? Onde você opta, né, por um agente que vai representar o teu produto ou a tua organização nesse local onde você se determinou, para que facilite esse processo. Ele vai ser o teu porta-voz, o teu representante, né, o teu relações públicas, enfim, dentro daquele país ou daquela... Eu estou dando exemplo de país, mas pode ser um outro estado, pode ser um país no mesmo continente, enfim, né, dependendo. Mas se eu não conhecer, é importante esse braço, esse apoio lá em relação à determinação da minha praça. É muito utilizado isso, né? No que diz respeito à nossa questão bancária, né, o universo ele acaba sendo nacional, né, e esse papel do canal de distribuição não é tão importante, tão fundamental, mas é importante que vocês compreendam, né, o papel da representação, enquanto futuros servidores, né, futuros membros aí da Caixa Econômica Federal, como vocês compreendam o papel que existe desse canal de distribuição dentro do nosso processo da opção da praça, né, da definição. Então, a gente já viu, até agora, relembrando aí, em relação à importância, né, da praça, você escolheu lá um bom preço, você tem um produto extraordinário, mas eu tenho que saber para quem eu vou comercializar, né? Aonde eu vou comercializar e para quem eu vou comercializar. E aí você pode, por exemplo, eu fiz em relação à análise das variáveis macroambientais, eu falei para vocês da cultural. A gente pode, por exemplo, em relação à questão social, né, a variável social. Ora, se o foco lá, eu enquanto banco do meu produto o foco é a questão por exemplo, da previdência novamente, né, de comercializar a previdência. Eu preciso aumentar a comercialização dos produtos de previdência privada. Meu querido, eu posso, por exemplo, uma das ações é definir praças onde eu sei que a faixa etária média da população financeiramente ativa, ou seja, do pessoal que tem valor, é maior, é mais alto, né? Um pessoal onde, na prática, eu posso definir que agora as cidades onde eu vou abrir as novas agências são cidades que tenham mais velhinhos, mais pessoas idosas. É uma opção, né? Dessa forma, por quê? Porque eu estou fazendo contato, daí por um bom atendimento, direto com o meu público-alvo, que são os velhinhos, que são as pessoas que vão fazer essa previdência privada. Ou então eu posso ter um entendimento diferente disso. Posso falar assim, não, o velhinho ele já está aposentado, ele não vai consumir mais produto de previdência privada. Eu tenho que pegar esse cara antes, eu tenho que chegar lá, e até isso se descobre através de pesquisa, que é uma ferramenta que a gente vai falar posteriormente. Eu preciso fazer análise e a gente, através de análise, através de pesquisa, eu descobri que as pessoas que pensam em previdência privada, elas se encontram ali entre 30 e 45 anos. Esse é meu público-alvo. Então, eu vou direcionar ações, campanhas publicitárias, vou abrir por exemplo, novas agências em locais onde eu sei, em cidades, em praças, onde eu sei que existe uma incidência maior de um público financeiramente ativo, ou seja, que tem comercialização bancária, que mexe com banco, que mexe com valores, dentro dessa faixa etária, 30 e 45 anos. Vou preparar, inclusive, o meu pessoal de front office, ou seja, né, de frente, os atendentes ali, que tem contato direto com o cliente, de maneira que direcionem as ações para esse público, porque eu sei que é esse cara que vai comprar, vai comprar o produto que eu preciso vender, né? E assim por diante. Agora, a gente só não pode esquecer que o mix de produtos, né, de um banco é gigante. Como assim? A quantidade de produtos de um banco, né? Quantos produtos tem um banco? Poxa, ele abre conta, ele dá empréstimo, ele faz seguro de vida, ele faz seguro de carro, faz seguro de casa, faz financiamento de casa, faz financiamento de veículo, faz previdência, enfim, né? Daí tem a pessoa jurídica que faz diversas coisas para pessoas jurídicas também, que são considerados produtos diferentes. Então, eu preciso compreender de uma forma geral tudo isso para estabelecer as praças onde eu quero, quais são as diretrizes.
diretrizes do banco. E isso tem relação com a questão do planejamento estratégico, uma outra parte que não é interessante a gente misturar agora, que certamente não vai cair no concurso de vocês. Mas é importante que vocês tenham um entendimento do todo. Certo, concurseiro? Muito bem. Seguindo lá. Aí a gente tem sobre os canais de distribuição, é importante que a gente entenda que a gente tem o canal chamado do varejo, né, que é aquela venda em relação ao cliente. No banco, atenção, vem cá, né, no banco a gente tem o atendimento, o canal de distribuição em relação aos produtos ou serviços do banco é um canal de varejo, né, um canal direto, consumidor a consumidor, né, não é, por exemplo, o canal que a gente tem outro canal, olha lá, o canal chamado de atacado, né, olha lá comigo no slide, por favor, isso, né, o canal de atacado. Ou seja, né, que você vende em massa ou vende para outras empresas que elas vão representar, comercializar o teu produto. E aí a gente tem também, alguns autores colocam como um exemplo de canal de distribuição, a questão do parte que tem relação com o marketing digital, né? A gente vai falar um pouquinho posteriormente sobre o marketing, sobre o marketing digital, certo? Mas alguns autores colocam isso como um diferencial também dentro do canal, uma nova opção em relação ao canal de distribuição, né? Por quê? Porque é uma forma de você atingir diretamente o teu público-alvo, o teu cliente. Se a gente for pensar, tem relação realmente, né? Poxa, hoje a gente pode, por exemplo, dentro do banco, fazer comercializações, fazer empréstimos enquanto consumidores, fazer empréstimos, verificar saldos, verificar movimentação bancária na nossa internet. Na verdade, pagar contas, tem uma série de fatores, né? Então, ou seja, em relação à praticidade, à facilidade, né, é interessante também a gente falar um pouquinho sobre a questão do ambiente virtual, do ambiente mercadológico, que certamente a tendência é muito grande. Aliás, é uma aposta por parte do professor, né, que tem aí questões atreladas à ferramenta web, à ferramenta de negociação, enfim, de e-commerce, por internet, via web, porque é uma tendência mercadológica, realmente. A probabilidade é que as pessoas comercializem cada vez mais, façam cada vez mais, movimentem cada vez mais através de internet, seja ela computador, seja ela mesmo por celular, né? A gente tem aí algumas novidades em relação ao celular nesse sentido também, né? Tem reportagens aí esses dias que estava vendo que as pessoas podem fazer compra no débito e não vão mais utilizar o cartão, utilizam o próprio celular, né? O celular tem lá um aplicativo em que ele debita automático da conta. Com o celular você pode pagar contas ou, enfim, pagar contas em estabelecimentos. Olha só que fantástico. São tendências mercadológicas. Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Vamos continuar aqui, meu querido. Aí a gente tem o quarto P. Já vimos, então, preço, produto e praça. Agora a gente vai ver o quarto P, o último P. Qual é? Promoção. Não é pra mocinha, é promoção, certo? Olha, essa é... Ai, meu Deus, que piada terrível. Vamos lá. Promoção. A promoção nada mais é que a forma de comunicação a ser adotada para alertar o público-alvo sobre o lançamento do novo conceito, né? Olha só, essa é uma definição aí do Éder Polizei, que é um autor também mercadológico. Meu querido, vem cá, né? Ou seja, eu estabeleci um produto fantástico, um serviço fantástico, eu tenho um preço extremamente competitivo, uau, legal, né? Eu estabeleci, já sei onde está meu público-alvo, onde eu vou estabelecer, onde eu vou realmente vender esse produto. Agora, como é que eu vou vender? Como é que eu vou atingir esse público-alvo? Eu sei que ele está naquela cidade, mas o fato de eu estar na cidade onde as pessoas consomem o meu produto ou o meu serviço, não significa que eu vou vendê-lo. Eu preciso divulgá-lo, né? Então, a promoção, ela vem de encontro com a questão da divulgação, né? Com a questão da propaganda, da divulgação do produto em si, né? Por isso que ele diz, vamos ler de novo lá, ó. A promoção nada mais é que a forma de comunicação a ser adotada, a forma de comunicar, né? Comunicar o cliente do produto para alertar o público-alvo sobre o lançamento de um novo conceito, sobre o lançamento de um novo produto, de um novo serviço. Certo, concurseiro? Ainda, as promoções, elas podem ser, né, as principais ali, dá uma olhadinha lá, ó. Vendas, né, uma forma de você promover, né, ou seja, a promoção de você promover o seu produto ou serviço. A questão da propaganda, como eu falei para vocês, a questão das relações públicas, né, vão ter um relacionamento com o público em geral. A promoção de vendas, né, que seria a divulgação especificamente. As formas de marketing direto, ou seja, a divulgação que cai diretamente ao cliente, através de eventos e através do digital, do marketing digital, que nós já falamos. São, entre outras formas, algumas formas principais aí em relação a como eu promover, a como eu comunicar
o meu cliente, como promover o cliente de determinados produtos, né? A gente deu um exemplo claro disso aí na mídia. Hoje, né, a gente teve aí algum tempo atrás, um ano talvez, um pouco menos aí, uma campanha enorme em relação, por exemplo, à Caixa Econômica, né, falando sobre a redução das taxas de juros em relação aos cartões de crédito. Estão lembrados disso? Né? Bem recente aí. Ou seja, está comunicando, olha, você que tem cartão de crédito da Caixa Econômica, nós reduzimos os juros, né? Se você não tem, né, faça um cartão conosco, né? Por quê? Nós reduzimos os juros, é um atrativo, né? E está comunicando, galera, ó, eu tenho um produto aqui que é bom, que é o cartão de crédito, que a maioria das pessoas usa, e eu tenho uma taxa de juros melhor do mercado, né? Está divulgando isso. Aliás, foi um case de sucesso dentro de marketing, né? Foi estrondoso, muita gente migrou, saiu de bancos e foram para a Caixa nesse sentido, por quê? Para atrair, porque queriam taxa de juros menor em relação ao cartão de crédito, né? Um exemplo claro de uma promoção, de como promover um determinado produto. Nesse caso, foi utilizado propaganda. Agora, queridão, a gente não pode esquecer o seguinte, tá? Em relação à promoção, eu posso fazer mídias extraordinárias, outdoor pela cidade, um monte de coisa. Se o meu treinamento, se o meu atendimento não estiver treinado de forma adequada, nada disso vai resolver. Quer um exemplo? Essa situação do cartão de crédito. Tá falando que, né, a campanha lá na mídia, na TV, lá, aquela atriz bonitona lá fica falando lá, porque tem juro mais baixo, porque venha para cá, porque a gente dá mais dias para pagar, fala um monte de benefício. Aí chega lá na agência, lá o senhorzinho fala, eu vi a propaganda, eu queria fazer um cartão de vocês. Daí o atendente fala assim, como? O que você está falando mesmo? Nada, não resolveu nada. Eu, enquanto cliente, vou falar, pô, o cara não sabe do que trabalha aqui, não sabe do que a gente está falando, né? Eu sei, eu que não trabalho aqui sei, ele não sabe. Ou seja, tem que estar em sintonia, o atendimento tem que estar em sintonia em relação, não só à promoção, aos 4P de uma forma geral, em relação aos produtos, ao mix de produtos que a organização comercializa, em relação à área de atuação, né, à praça, em relação ao preço, né, a justificativa, o entendimento, por que ele tem aqui essa precificação, a questão do valor, justificar, valorar o produto em si e, claro, né, ficar atento às formas de promover, para quê? Para que ele possa dar toda a orientação necessária no atendimento ao cliente ali dentro de uma agência ou no ambiente virtual, seja como for, certo? Muito bem. Ainda sobre promoção, dá uma olhadinha lá, ó. Item 4, a importância do planejamento, caixa / verba, né? Eu coloquei ali a melhor opção custo-benefício e a questão dos controles. A questão da promoção, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, é um item bastante questionável dentro do marketing, por quê? Porque normalmente os gestores de marketing de uma forma geral, né, eles estabelecem, eles pedem, existe o planejamento nas empresas, as empresas planejam o que vão gastar ou fazem uma previsão do que vão gastar no ano subsequente, né? Mais ou menos aí na época, a gente está aí, né, tá quase na época em setembro, né? Algumas empresas já começaram antes, mas normalmente entre agosto, setembro, até no máximo outubro, as empresas estão desenvolvendo o seu planejamento do ano posterior. E aí o marketing chega lá e fala assim, ó, eu vou precisar aqui para a campanha para o ano que vem de lá R$1 milhão. Falando bobagem aqui, valores hipotéticos, tá? R$1 milhão para as campanhas que eu vou determinar. Ele justifica lá quais são as campanhas, por quê, blá, 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 blá. Muito bem. De nada adianta isso acontecer, meu querido concurseiro, se a organização, primeiro, não tiver caixa para isso. Ou seja, eu vou pedir R$1 milhão, mas o faturamento da empresa, ou seja, tudo que ela ganhou durante o mês não representa isso. O que vai adiantar? Não vai resolver de nada, né? Então, precisa ter um bom senso em relação às formas, dentro das formas, volta ali, ó, se eu vou utilizar, olha lá, venda, propaganda, se eu vou utilizar relações, quais as formas que eu vou utilizar as ferramentas, os canais de comercialização, de promoção que eu vou utilizar, de acordo com o quê? De acordo com a verba que eu tiver, de acordo com o caixa que eu tiver. Eu preciso ter bom senso nesse sentido, certo? Preciso analisar qual é a melhor opção em relação ao custo-benefício, ou seja, poxa, se eu estou vendo que vem cá, não me abandona, certo? Se eu estou vendo que o meu público está aqui, faço uma análise lá, por isso que tem que estar antenado no macroambiente, no microambiente, enquanto gestor mercadológico, né? Eu estou vendo que o meu cliente aqui na agência, pô, só vem gente nova, o meu cliente, que o perfil desse cara é novo, né? O perfil da minha agência, dos meus clientes aqui é um perfil novo, entre 20 e 30 anos. Poxa, eu sei também que entre 20 e 30 anos o pessoal vê muita rede social, tá muito na rede social. Ora, eu vou direcionar as minhas ações, né? Vou investir mais nas redes sociais.
ou seja, uma análise custo-benefício, né? Agora, a grande dificuldade nesse sentido é em relação aos controles, né? As organizações, existe uma limitação, questionamentos, bastante questionamentos em relação à liberação de verba, principalmente no que diz respeito à promoção, porque fica, às vezes é um pouco difícil de você mensurar, de você quantificar o resultado disso, ou seja, gastei 1 milhão para divulgar lá em relação a determinados produtos, mas eu não consigo quantificar, não consigo dar um número para isso em relação ao retorno. Muitas vezes o retorno vem, a maioria das vezes vem, e vem alto, às vezes muito acima da expectativa, mas eu não consigo elencar, eu não consigo quantificar, de fato, em relação a como isso ocorreu, né? Isso é uma grande dificuldade, né? Uma grande limitação em relação à parte mercadológica. Então, se na tua prova questionarem em relação a essa questão de controles, né? Os controles em relação a parte de promoção, principalmente, questão de verba, liberação de verba, a gente tem que entender que a importância disso dentro do microambiente, dentro das variáveis controláveis. Certo, concurseiro? Muito bem, né? Falamos então aí sobre os dois últimos P's, praça e a questão da promoção também. Agora, como de costume, vamos exercitar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho, vamos fazer uns exercícios para a gente ver como é que funciona juntos, para depois vocês estarem realizando os produtos, os exercícios de vocês, certo? Vamos lá, exercício número 1, leia lá comigo, concurseiro. Sobre a variável praça, podemos afirmar, item A, não influencia diretamente no negócio. Oxa, concurseiro, a gente falou sobre isso, né? Influencia, com certeza influencia diretamente no negócio. Tá errado. Item B, tem influência direta do negócio, ok, até aqui, entre outras, faltou um T ali, entre outras coisas, através de localização, através da manutenção e relacionamento com o público-alvo. Opa, parece que essa aqui está certa, né? Vamos ver as demais. Item C, refere-se ao local onde as ações da organização quanto ao público acontecerão, né? Ao local em relação ao que acontecerão. Vamos ver a alternativa D de dado. Busca as melhores, pode ser a C também, ficamos entre a B e a C ali, tá? Já vamos analisar com calma. Vamos ver a alternativa D. Busca as melhores formas de divulgar o produto ou o serviço da empresa, né? Isso aqui não é praça, isso aqui é promoção. A D não pode ser, a A não pode ser. Ficamos entre B de bola e C de casa. Muito bem, são essas 4 alternativas, vamos ver de novo. Então, fiquei na dúvida, concurseiro, vem cá. Se eu fiquei na dúvida, não tenha preguiça, lê de novo, interpreta, deduz, estrutura a frase, utiliza ponto, vírgula para estruturar, para ver qual é a alternativa certa ou correta de acordo com o que o enunciado está pedindo, né? É importante isso. Estrutura, analisa de novo. Vamos ler então a B e a C para ver qual que é que está realmente certo. Vamos lá. B de bola. Tem influência direta no negócio. A praça tem. Entre outras coisas, através de localização, certo? Manutenção e relacionamento com o público-alvo. Concurseiro, a praça não dá relacionamento com o público-alvo, né? Essa última parte ali, ela está incorreta. Ela realmente influencia através da localização. Agora, a parte de manutenção e relacionamento com o público-alvo não diz respeito à praça, diz respeito à questão da promoção ou a mesma questão aí envolvida principalmente com a parte de promoção ou de indiretamente com preços, outras coisas, mas não com relação à praça. Então, a B não pode ser. Por eliminatória, a gente vai de C, mas vamos lá. O que a C diz? Refere-se ao local onde as ações da organização quanto ao público acontecerão. De fato, né? Onde eu vou agir? Aonde eu vou agir? Refere-se à praça. Né? A alternativa C é a alternativa do gabarito. Exercício 2, concurseiro. Rapidão aqui, ó. Acerca da variável promoção, podemos afirmar. Sobre promoção. Item A. Trata-se do estudo do perfil do consumidor. Não é exatamente isso, concurseiro. Item B. Estuda o relacionamento entre a empresa e o cliente. Não é relacionamento também. Item C. Estuda as melhores formas de divulgar seu produto ou serviço ao público-alvo. Opa, né? Quando a gente vai promover o produto, qual é a melhor forma de promover, de divulgar? A alternativa C está correta, hein? Vamos ver as outras. Alternativa D de dado. Estuda a melhor localização para seu negócio. Isso é praça. Alternativa E. Estuda as variáveis incontroláveis da organização. Isso é macroambiente. Por eliminatória, e a alternativa C, né, tranquilinha a questão, a alternativa C que está correta. Certo, meu querido concurseiro? Muito bem, né, não é muito diferente disso que pode cair na tua prova em relação a isso, a não ser que tenha itens correlacionados, mas a gente vai ver isso no decorrer do nosso curso, ok? Muito obrigado pela tua paciência, muito obrigado por estar comigo, bons estudos e até a nossa próxima aula.